palavra está com o Andrei. Nós vamos combinar essa dinâmica. O Andrei vai fazer a apresentação dele, em seguida o Andrei vai fazer as suas considerações, e a gente abre para as perguntas e questionamentos que foram encaminhados por quem estiver nos assistindo. Vocês podem utilizar, podem mandar essas perguntas por chat, pelo chat aí do YouTube, que a gente vai depois, quem está fazendo a gestão aí do tempo, vai, então, mandar para nós essas perguntas, e aí vão ser abordadas de acordo com o nosso tempo. Ok? Vamos lá? Andrei. Bom, boa tarde a todos, boa noite a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite para participar dessa ciclo de debate no CESIR, que eu acho que é uma iniciativa muito importante para discutir a temática da saúde indígena, sobretudo em momentos de pandemia, em que a gente observa essa população completamente vulnerável aos impactos dessa nova doença que está circulando no mundo. Então, gostaria também de dar uma boa noite ao Aurélio e dizer que é um prazer compartilhar esse espaço de debate com ele. Obrigado, Ana, também pelo convite. Então, eu vou fazer uma apresentação, eu preparei alguns slides para trazer um pouco do que a gente tem discutido ao longo desses últimos meses em relação à pandemia de Covid-19 em populações indígenas. Como a Ana falou, eu sou pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública, do Grupo de Saúde Indígena, e antes de ser pesquisador, eu trabalhei como médico em áreas indígenas do sul do país, do sudeste do país. Então, eu tenho uma experiência de alguns anos de trabalho como profissional de saúde no subsistema de saúde indígena, ou mesmo antes do subsistema ser criado em 1999. E a partir da minha tese de doutorado, que foi baseada num tema de interesse meu como profissional de saúde, que era a infecção respiratória aguda em crianças indígenas, particularmente pneumonia e bronquiolite, eu caminhei por esse caminho de investigação na minha carreira como pesquisador na área de saúde pública. Então, é um momento muito oportuno para eu contar um pouquinho dessa história e do que a gente tem debatido nesse momento atual. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão me ouvindo bem? Então, sim. Vou compartilhar a tela aqui. Bom, então, eu fui convidado para falar um pouco sobre o enfrentamento da pandemia de Covid-19 em populações indígenas no Brasil. E para falar um pouquinho disso, eu gostaria de recorrer um pouco à história recente dessa nova doença no mundo e no país. Estou tentando aqui passar um slide, ainda não está passando. Passou. Bom, então, aqui o mapa, né, publicado pela Organização Mundial de Saúde, disponível no site da Organização Mundial de Saúde no momento de hoje, atual. Então, na verdade, ele reporta a situação da pandemia ao redor do mundo com a distribuição por país dos casos e também dos óbitos. Então, a gente vê que a pandemia começou, na verdade, no final de 2019, né, na região do Wuhan, na China, e se espalhou rapidamente pelo mundo, atingindo a Europa, os demais países da Ásia e depois as Américas, e alguns países da África também. Então, no momento atual, a gente tem mais de 50 milhões de casos confirmados no mundo, mais de 1 milhão de óbitos em todo o mundo causados pela Covid-19. Esse espalhamento da doença foi muito rápido ao redor do mundo, e já em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou, então, a situação do Covid-19 uma pandemia. E a partir disso, todos os países começaram, né, a tomar medidas, alguns mais tardiamente, no sentido de controlar a disseminação da doença em seus territórios. Isso aqui é também da Organização Mundial de Saúde, um gráfico que apresenta, na verdade, a frequência de casos por regiões do mundo, classificados pela Organização Mundial de Saúde, e eu trouxe esse gráfico para mostrar que a região das Américas, onde o Brasil está, em relação ao número de casos por semana epidemiológica, tem uma contribuição enorme no total de casos mundiais de Covid-19. A mesma coisa que a gente observa para os casos, a gente também observa para os óbitos por semana epidemiológica, e a região das Américas, então, contribuindo com uma quantidade muito grande
de óbitos. Se a gente olha a situação dos países individualmente, a gente vê que o Brasil situa-se, né, tem essa curva, esse shape de ocorrência de casos, aqui o terceiro país na parte superior da tela, com mais de 5 milhões de casos confirmados, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. Em relação ao número de casos, o Brasil passa para a segunda posição, com essa curva de ocorrência de casos, mais de 162 mil óbitos no período de pandemia, estando apenas atrás dos Estados Unidos, seguido pela Índia, México, Reino Unido e Itália. Então, assim, isso mostra que a pandemia é uma situação realmente global e que está afetando muito, particularmente, o nosso país. Em relação a uma publicação que não é de pessoas indígenas no mundo, eles são marcados pela uma alta mortalidade materna, uma alta carga de doenças infecciosas, uma frequência elevada de desnutrição e de retardo do crescimento, uma baixa expectativa de vida, doenças e mortes relacionadas com a exposição ao cigarro, ao fumo, problemas sociais, doenças e mortes relacionadas ao abuso e uso excessivo de álcool e outras drogas, acidentes, envenenamentos, violência interpessoal, homicídio, suicídio e a emergência mais recente das doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, hipertensão e outras doenças cardiovasculares e renais. E muitos problemas de saúde também relacionados com a contaminação ambiental, como, por exemplo, metais pesados, indústria de gases, efluentes e doenças infecciosas relacionadas com a contaminação fecal-oral. Então, é um perfil assim que se observa mundialmente nos povos indígenas e que eu trouxe como uma questão para que a gente possa discutir mais à frente determinantes da saúde, né, indígena relacionada à pandemia de Covid-19 em particular e aos impactos dessa pandemia nesse segmento populacional. Esse aqui também é uma aplicação bem mais recente, né, da Lancet, que compara indicadores sociais de saúde entre populações indígenas e não indígenas ao redor do mundo em diferentes países. E aí eu destaco aqui a situação no Brasil, mas a situação é bastante similar entre o Brasil e as demais regiões do mundo, em que os indicadores dos indígenas são sempre em situação de desvantagem em comparação com os indicadores correspondentes na população geral, onde eles vivem. Então, aqui o exemplo do Brasil, esse eixo aqui horizontal, né, representa, na verdade, a razão entre o indicador indígena e o indicador não indígena. Então, quando ele passa de 1, né, acima de 1, significa que o indicador no indígena é maior do que no não indígena, e quando ele é menor do que 1, ele é menor no indígena do que no não indígena. Então, a gente vê aqui para a mortalidade infantil, por exemplo, que é o primeiro, que ela chega a ser cerca de 3 vezes maior nos indígenas do que nos não indígenas no Brasil. O baixo peso ao nascer, por exemplo, é um pouco discretamente maior nos indígenas, na média nacional, em relação à população geral brasileira. Já a questão da desnutrição infantil chega a cerca de 4 vezes maior nos indígenas em comparação aos não indígenas, assim como a baixa escolaridade e a baixa condição socioeconômica. Então, esse padrão que a gente observa no Brasil, que é um país em desenvolvimento, ele é replicado, ele é visto igualmente nos países mais desenvolvidos do mundo, onde existem populações indígenas, como é o caso do Canadá, como é o caso da Austrália, como é o caso dos Estados Unidos. Em relação aos povos indígenas do Brasil, né, o último censo demográfico de 2010 contou cerca de 896 mil indígenas no Brasil, e isso corresponde a cerca de 0,4% da população total brasileira, sendo que 36% dessa população reside em áreas urbanas e 63,8% em áreas rurais. E 57,7% reside em terras indígenas oficiais. São cerca de 305 etnias falantes de mais de 274 línguas. E as terras indígenas se concentram mais na região da Amazônia Legal, incluindo aqui, então, Rondônia, Mato Grosso, né, parte do Maranhão e toda a Amazônia, toda a região norte do país. Então, a gente vê nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, norte, mais, né, centro-oeste, sudeste, aliás,
Sul e Nordeste, que as terras indígenas, os territórios indígenas são muito reduzidos em função, na verdade, da história, na verdade, da ocupação territorial do Brasil pela colonização e da relação dos povos indígenas com os colonizadores. Então, isso tem também uma influência na forma de vida e organização desses grupos indígenas e também tem impacto, por exemplo, na forma como as doenças acometem essas populações e se disseminam nesses grupos. Isso aqui é uma coisa que é importante trazer, é que a gente tem, né, na verdade, então, um segmento da população que reside nas terras indígenas, é, é, majoritariamente nas áreas rurais, e um segmento da população indígena que vive fora das terras indígenas, majoritariamente nas áreas urbanas. Então, a gente vê, na verdade, que mesmo sendo população indígena, aqueles que vivem fora das terras indígenas têm um padrão de estrutura etária e sexo da população que representa uma estrutura de população mais envelhecida, em comparação com a população que reside nas terras indígenas. Então, os povos indígenas que residem nos territórios indígenas e mais nas áreas rurais têm um perfil etário e por sexo que representa uma pirâmide mais próxima à população jovem. E isso tem relação, na verdade, com a fecundidade dessas populações, com a alta mortalidade precoce, né, e com a baixa expectativa de vida ao nascer. Então, a gente vê que são populações que têm características distintas e também padrões de saúde que podem ser diferentes em função dessas características da população demográficas e também sanitárias. Aquela comparação ali, então, era entre populações indígenas rurais, né, fora de terras indígenas, dentro de terras indígenas, e eu trouxe uma outra pirâmide comparando um estudo que a gente realizou aqui na população Guarani do Sul e Sudeste, comparando a pirâmide Guarani, que é a preta, com a pirâmide da população brasileira geral no mesmo período. Então, a gente vê que também existe uma diferença marcante entre a população indígena e a população não indígena do entorno. Então, a gente tem diferenças entre os diferentes estratos de população indígena que vivem em áreas rurais ou áreas urbanas e também entre os indígenas e os não indígenas. E isso tem uma relação importante com a questão da Covid, porque a gente já tem conhecimento de que a Covid-19 ela afeta de forma diferente os indivíduos em função da idade. A gente sabe que as formas graves acometem mais as pessoas acima de 60 anos, e a gente tem uma estrutura etária dos povos indígenas que é bastante jovem, uma proporção elevada de pessoas, de crianças nessas populações. Isso foi uma das coisas, na verdade, que eu trouxe para chamar a atenção, que no início da pandemia, quando pouco se sabia sobre ela, uma grande preocupação nossa era com a população infantil, dado que, historicamente, as infecções respiratórias acometem de maneira desproporcional as crianças indígenas. Então, a gente não sabia como seria o comportamento da Covid-19 nessas aldeias ou na população indígena de forma geral, em função do reconhecido, né, vulnerabilidade das crianças às infecções respiratórias. Então, aqui é um estudo também publicado recentemente, um número temático sobre saúde indígena, nos cadernos de saúde pública, sobre as iniquidades étnico-raciais nas hospitalizações por causas evitáveis em menores de 5 anos no Brasil, de 2009 a 2014. Então, eu participei desse estudo, e esse estudo está vinculado a um estudo sobre infecção respiratória que a gente conduziu, a primeira corte de nascimentos indígenas que a gente conduziu no Brasil, no Sul e Sudeste, com o objetivo principal de investigar infecções respiratórias no primeiro ano de vida das crianças indígenas Guarani. E aí, uma parte do estudo foi caracterizar as internações, não apenas dessa população, mas de toda a população brasileira, com base nos dados disponíveis nos sistemas de informações hospitalares do SUS, segundo categorias de cor ou raça. Então, nesse estudo, a gente fez uma descrição, por exemplo, das hospitalizações por categorias de cor ou raça e causas de internação. Então, esse primeiro grupo aqui são os capítulos da CID-10. Então, a gente vê, na verdade, que ele é um capítulo frequente de hospitalização em todos os grupos de cor ou raça, todas as categorias, mas ele é particularmente importante na população indígena. Então, o capítulo 10, que é das doenças respiratórias, representa 53% das hospitalizações no Brasil nos indígenas. Seguido imediatamente após pelo capítulo 1, que é das doenças infecciosas e parasitárias. Então, se a gente somar as doenças infecciosas e parasitárias e as infecções e as doenças
respiratórias, a gente chega a mais de 70, quase 80% das causas de internação indígena no Brasil. A gente, por conta do objetivo do estudo ser, né, fazer uma investigação com foco nas infecções respiratórias, a gente queria ver qual era a importância, então, das infecções respiratórias nessas causas de internação, porque o capítulo 10 das causas respiratórias inclui outras causas que não sejam as infecções respiratórias agudas. E aí a gente viu, na verdade, que as infecções respiratórias agudas, que estão aqui nessa linha, representam, então, 47% das hospitalizações, ou seja, quase a totalidade das hospitalizações do capítulo 10, que representam 53%. Assim como as causas de internação por pneumonia e influenza exclusivamente representam 43,3% das internações, ou seja, quase a totalidade pelas causas relacionadas ao capítulo 10 das doenças respiratórias. E quando a gente olha esse indicador, reflete, na verdade, a frequência de internações por causas consideradas evitáveis por ações da atenção à saúde e o conhecimento disponível no momento atual. Essa lista de causas ela é definida pelo Ministério da Saúde e difere entre países, mas ele tem sido considerado um bom indicador, por exemplo, da qualidade da atenção e do acesso à saúde de populações. Então, quanto menor ou quanto maior a internação por condições sensíveis à atenção primária, significa que a atenção primária não está sendo capaz de resolver os problemas que poderiam resolver nesse nível primário de atenção. Isso seja pela organização, pela qualidade da atenção ou pelo acesso, né, aos outros níveis de complexidade que existem na atenção à saúde. Então, a gente vê, por exemplo, os indígenas do Brasil, 44% das internações foram por condições sensíveis à atenção primária, sendo que uma boa parte dela, metade, por gastroenterite, sendo as pneumonias bacterianas, que são as consideradas preveníveis, porque existe vacina, né? Se respondem por 6,5%, mas há outras causas de doenças respiratórias aqui presentes. Então, para concluir esse estudo, na verdade, o que nos chamou a atenção é que parte dos registros do SHSUS não tinha informação sobre clororraça, então a gente fez um exercício de analisar a razão entre as internações por causas sensíveis indígenas e a categoria branca, e outras categorias também de clororraça, a categoria branca, antes da imputação e após a imputação desses dados faltantes. Então, antes da imputação, a gente via, na verdade, que os indígenas internam 6 vezes mais do que brancos no norte do país por condições sensíveis à atenção primária e 5,7 vezes mais no centro-oeste, 4,57 vezes mais no sudeste. E quando a gente fez a imputação, né, e ajustou esses dados também por idade, sexo e região, a gente vê que as internações por condições sensíveis à atenção primária no norte chegam quase a 6 vezes mais nos indígenas em comparação aos brancos, às crianças brancas, e no centro-oeste 18 vezes mais internações nos indígenas em comparação às crianças brancas, e no Brasil 5,75 vezes. Um outro estudo acoplado a esse estudo de coorte que a gente conduziu, que foi entre 2014 e 2017, foi uma investigação de um surto de influenza H1N1 que ocorreu em 2016 numa das aldeias participantes do estudo. Então, esse estudo foi publicado na PLOS ONE e a gente, na verdade, investigou o surto no momento da ocorrência do surto pela investigação dos casos e coleta de suave nasofaríngeo das formas graves para tentar identificar a circulação viral na aldeia. Então, esse estudo aqui mostrou, né, que, na verdade, num período de poucas semanas, de 2 semanas epidemiológicas, ocorreram quase todos os casos, da semana 13 a 16 epidemiológica de 2016, quase todos os casos desse surto de doença respiratória aguda, uma das aldeias participantes do estudo. A gente olhando com mais detalhes os dados dos casos, chama a atenção que 89,7% das pessoas, e aí não se restringe às crianças, das pessoas da aldeia, eram vacinadas contra a influenza no ano anterior, ou eram abaixo da idade recomendada para vacinação naquele momento. A gente viu também que 20% dos casos de infecção respiratória se classificavam como formas graves, que a gente chama de SRAG, né?
a gente conseguiu coletar suave nasofaríngeo de 14 casos, ou 19% dos casos, e que 80% dos casos foram tratados com antibiótico e que 10% dos casos evoluíram para internação durante o surto. Quando a gente olhou e calculou, né, a taxa de ataque, né, na verdade, da doença para a população como um todo, a gente vê, na verdade, 42,9% dos moradores da aldeia, que eram 170 moradores, tiveram infecção respiratória no período do surto. E a gente vê que a proporção de indivíduos com infecção respiratória é maior quanto menor a idade. A gente vê aqui. Isso a gente observou tanto para os casos de síndrome para o conjunto das infecções respiratórias, para os casos classificados como síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, e também apenas para os casos classificados como síndrome respiratória aguda grave. Então, havia, na verdade, uma relação com a menor idade. Quanto menor a idade, maior era a gravidade e a frequência de casos na população, a taxa de ataque na população. E aí, aqui é o resultado, né, dos 14 swabs que foram coletados, para mostrar, na verdade, que em alguns casos a gente detectou mais de um vírus no exame nasofaríngeo. O vírus influenza e o vírus sincicial respiratório. Então, a gente aqui, olha, teve 6 casos em que houve co-detecção de mais de um vírus, sendo que um deles evoluiu para outro. Isso é uma outra coisa importante que eu estou chamando a atenção, porque isso esbarra, por exemplo, nos critérios de descarte de casos utilizados atualmente para a pandemia de Covid-19 pela Secretaria de Saúde Indígena. Então, é possível, na verdade, no momento de epidemia ou de pandemia ou de surto, haver a circulação de mais de um agente infeccioso causador de doença respiratória aguda. Aqui a gente fez uma análise genética dos vírus e descobriu, na verdade, que os vírus circulantes tinham mutações genéticas que foram observadas pela Organização Mundial de Saúde naquele ano em vários países do mundo, e inclusive deu suporte para a OMS trocar a cepa que compunha a vacina da influenza para o ano seguinte, 2017. Então, diante disso, a gente considerou nas conclusões, né, e indicações desse estudo particular que houve uma antecipação em 2016, a gente vai ver isso também num gráfico à frente, da estação de influenza, que foi anterior à campanha de vacinação contra a influenza, que seria feita em 2016, e que se sobrepôs à circulação do vírus sincicial respiratório, que acontece um pouco antes da influenza, geralmente aqui na região sudeste e sul do Brasil. Então, a gente confirmou a emergência e a disseminação de um novo grupo genético de vírus H1N1, né, pandêmico, que não era coberto pela vacina de influenza de 2015. Então, a confluência desses eventos, né, com a elevada prevalência de fatores de risco para infecção e gravidade, podem explicar as elevadas taxas de ataque numa população altamente vacinada para a influenza, confirmando a vulnerabilidade dos povos indígenas às infecções respiratórias. Então, isso foi uma coisa que nos chamou muita atenção, porque a gente viu que a emergência de uma cepa caracteriza a população como suscetível ao novo vírus. E com isso, a taxa de ataque é altíssima, e por ser coronavírus um novo vírus, a suscetibilidade a ele é universal. Então, esse comportamento de uma elevada taxa de ataque, o comprometimento de grande parte da população, poderia ocorrer igualmente com o coronavírus. Esse artigo foi publicado em 2019, antes da pandemia, né? Com dados de 2016. Então, a partir desses dados, a gente achou que era importante fazer uma vigilância adequada de vírus respiratórios, a vacinação oportuna e o controle de fatores de risco para a prevenção de internações e óbitos por influenza e outras viroses respiratórias, particularmente em crianças. A implantação a gente considerou importante, talvez implantar a unidade sentinela de vigilância da influenza, que detecta vírus respiratórios, em aldeias estratégicas com maior mobilidade populacional, para contribuir na identificação oportuna da circulação viral, mutações genéticas e emergência de surtos. Então, por exemplo, a implantação de unidade sentinela para vigilância em áreas estratégicas poderia ter sido, no caso da Covid-19, uma estratégia muito oportuna para detectar precocemente a introdução do novo coronavírus nas comunidades indígenas. A vacinação das gestantes, que no caso do coronavírus a gente ainda não tem, e dos contatos de crianças que não podem ser vacinadas, porque a gente viu que crianças abaixo da idade recomendadas para vacinação foram infectadas.
e futuros estudos sobre a circulação de patógenos nas aldeias em relação ao estudo da proteção passiva, aleitamento materno e outras coisas. Bom, diante desse contexto todo de vulnerabilidade e do comportamento das infecções respiratórias nas populações indígenas, que é visto mundialmente, a Abrasco, né, e a ABA, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva e a Associação Brasileira de Antropologia, emitiram, já ainda no início, né, da pandemia no Brasil, em 21 de março de 2020, uma nota técnica sobre a Covid-19 e os povos indígenas, desafios e medidas para controle do seu avanço, da qual a gente participou como colaborador na construção. Então, considerando o cenário da introdução do novo coronavírus, que é chamado de SARS-CoV-2 no Brasil, e a sua rápida disseminação pelo território brasileiro, havia, então, naquele momento, lá em março, uma preocupação enorme com a introdução da doença do coronavírus em territórios indígenas, os resultados de estudos prévios, como eu mostrei anteriormente. A gente tinha consciência de que há uma suscetibilidade universal ao novo coronavírus, uma acentuada vulnerabilidade social dos indígenas, que dificulta o enfrentamento do processo epidêmico, e um papel estratégico do subsistema de atenção à saúde indígena no âmbito do Sistema Único de Saúde, para garantir, inclusive, a integralidade do cuidado, na medida que, em casos graves, precisam, por exemplo, ser referenciados para a unidade de terapia intensiva. Então, como o subsistema de saúde indígena ele é responsável pela atenção primária no âmbito das aldeias, ele tem que ser capaz de articular toda a atenção à saúde para garantir que as pessoas sejam atendidas em todas as suas necessidades, em todos os níveis de complexidade, chegando oportunamente a uma UTI, por exemplo, em caso de necessidade. Então, ainda nesse documento, havia, né, menção a esses pontos, de que doenças infecciosas introduzidas tendem a se espalhar rapidamente, atingir grande parte das populações indígenas. Né? A gente observa, então, uma maior vulnerabilidade de crianças e idosos, uma alta carga de doenças infecciosas, com a emergência também de doenças crônicas não transmissíveis e acúmulo de comorbidades, que são fatores conhecidos de risco para a Covid-19, e um desafio de implementar as medidas recomendadas de saúde pública para prevenção coletiva individual, sejam elas, né, questão de higiene pessoal, uso de equipamentos de proteção individual, lavagem das mãos, todas essas condições que são difíceis de serem implementadas, por exemplo, distanciamento físico, né, distanciamento social, são medidas difíceis de serem implementadas no âmbito das aldeias, na medida em que a forma de organização dessas comunidades, a forma de convívio é diferente do que a gente vê para a população, por exemplo, urbanizada do Brasil. Além disso, a gente tem consciência de que há barreiras no acesso ao sistema de saúde, particularmente nos centros urbanos e as unidades de maior complexidade, como as UTIs. A gente também pensava na prioridade de vacinação para a influenza. Por quê? Porque ainda em março não havia chegado o período sazonal da influenza. Então, os indígenas sempre foram considerados prioritários para a vacinação de influenza, mas no calendário vacinal de 2020, os indígenas estavam colocados em terceira posição de prioridade somente para maio. Então, isso poderia fazer com que muitos casos de influenza ocorressem nas aldeias, e aí seria difícil diferenciar, né, os casos de influenza, por exemplo, de casos de Covid-19. Então, era prioritário que os indígenas fossem vacinados o mais rápido possível contra a influenza. Também se identificou a necessidade, né, do fortalecimento da vigilância para identificação precoce de casos, manejo clínico adequado desses casos e monitoramento da gravidade e rastreamento também de contatos, para evitar a disseminação da Covid entre populações. E também a necessidade de um acesso a uma informação de qualidade para monitorar a situação e a evolução da pandemia nessa população. Então, diante disso, não está passando o slide, a gente se organizou dentro de uma frente da Fundação Oswaldo Cruz, que se organizou para estudar a pandemia, né? Então, dentro de uns eixos dela, que é monitoramento da Covid-19 no Brasil, a gente agrupou diferentes pesquisadores de diferentes instituições e unidades da Fiocruz para elaborar um trabalho sobre o risco de espalhamento da Covid-19 em populações indígenas. Então, esse trabalho foi feito em parceria com o Núcleo de Métodos Analíticos de Vigilância Epidemiológica do PACC da Fiocruz e da FGV, e a Escola Nacional de Saúde Pública e outros colaboradores. Então,
O que a gente fez, eu não vou me ater a isso aqui, que são detalhes do método, mas havia uma análise em curso pelo PROCC e pela FGV sobre o risco de disseminação da Covid-19 para municípios brasileiros decorrente da presença de transmissão sustentada em centros urbanos do país. Então, eles desenvolveram um método para analisar ou estimar a probabilidade de introdução da epidemia em municípios, a partir de municípios onde havia circulação da Covid-19 em curso, né, por meio da análise de um método que considerava um conceito de distância efetiva para importação de casos. E essa distância efetiva não tem relação com a distância física, por exemplo, entre duas cidades, mas tem relação com a mobilidade de pessoas entre as cidades e com a distância do ponto de vista do acesso. Então, por exemplo, o São Paulo para Manaus não é uma distância tão grande porque existem voos que ligam as duas cidades. E foi assim, na verdade, que houve a introdução do vírus na região de Manaus, por exemplo. Então, essa metodologia estava sendo desenvolvida por municípios brasileiros em geral, e aí, então, se calculava a probabilidade de epidemia imediata num município a partir dessa metodologia. Então, a gente agregou o conhecimento do Grupo de Saúde Indígena para tentar mapear os municípios em que havia alta vulnerabilidade dos indígenas à Covid-19 por conta da sua localização geográfica. Então, a gente fez uma análise do potencial de exposição geográfica das populações indígenas à Covid-19, conforme se disseminava o novo coronavírus pelos municípios brasileiros, que foram classificados segundo níveis de risco imediato para a epidemia. Em nível baixo, menos de 25%, nível médio, entre 25% e 50%, e nível alto, acima de 50%. E isso foi feito com base em dados disponíveis em diferentes bases de dados, como IBGE, o CIDEP-GRIP, da Secretaria de Saúde Indígena, e a gente fez essa análise para indígenas residentes em municípios e zonas urbanas e rurais de forma geral, para indígenas residentes em municípios localizados em territórios dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, que são distritos sanitários do Subsistema de Saúde Indígena, e indígenas residentes em terras indígenas. Então, aqui é uma sequência de mapas que eu vou mostrar para vocês, em 4 diferentes pontos do tempo em que a gente aplicou a mesma metodologia para avaliar a progressão da proporção de população indígena ou da quantidade de pessoas indígenas em alto risco imediato para a pandemia de Covid-19. Então, a primeira análise foi feita em 18 de abril, e aqui esse mapa da esquerda mostra os municípios em relação ao risco imediato de epidemia, sobrepostos com os territórios limites de terras indígenas, que são essas linhas vermelhas. Então, a gente vê que no início, na verdade, lá em abril ainda, muitos municípios com alto risco, acima de 50% de risco imediato para a introdução do Covid-19, não se sobrepunham à maioria das terras indígenas, sobretudo na região norte do país. Mas muitos territórios indígenas aqui ao redor das grandes cidades do sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, e parte também do norte, estavam sobrepostos a municípios com alto risco para a introdução imediata da Covid-19. E o mapa da direita, a gente vê qual é a quantidade de indígenas segundo municípios de alto risco. Então, aqui todo mundo que está marcado aqui reside em município, naquele momento, que tinha pelo menos 50% ou mais de risco imediato para a introdução do coronavírus no município. Então, aqui, somando essas populações, a gente teria, na verdade, a quantidade de indivíduos indígenas no Brasil residentes em municípios de alto risco imediato para a Covid-19. Então, isso foi feito em 18 de abril, o mapa seguinte foi feito em 5 de maio, então a gente vê, na verdade, uma progressão muito rápida da epidemia para regiões do sul e sudeste, nordeste, particularmente região norte, nas calhas dos rios, principais rios da região, né? E aqui, então, uma alta quantidade de indivíduos, né, indígenas em alto risco para epidemia de Covid-19 naquele momento, em 5 de maio. O mapa seguinte foi feito em 17 de maio e a gente vê, então, uma expansão ainda maior, pegando grande parte da região norte do país, nordeste, sudeste, seguido do sul e centro-oeste, que teve, né, na verdade, um espalhamento da Covid-19 mais lento. E, por fim, a gente trocou aqui nesse mapa a cor, mas considere que o amarelo é o maior risco, né, 1,
e 0, roxinho é o menor risco. Lá era o contrário, né? Então, considere amarelo o maior risco. Então, praticamente todo o país, em 8 de julho, em alto risco para a Covid-19, ou seja, praticamente a totalidade da população indígena no Brasil residindo em municípios de alto risco da Covid-19 já em julho de 2020. Acho que eu vou pular esse slide, é um mapa dos distritos sanitários e uma organização do modelo de atenção do subsistema de saúde indígena, imagino que vocês já conheçam, mas para dizer que, na verdade, a gente fez essa análise da proporção de população residente em municípios localizados em territórios dos distritos sanitários, sob responsabilidade do Subsistema de Saúde Indígena, que estavam em alto risco imediato da epidemia de Covid-19. Então, a gente vê aqui no mapa da esquerda, no gráfico da esquerda, a população geral, né, e regiões, então, região sul-sudeste em azul, região amazônica em vermelho, região nordeste, nessa cor aqui mais escurinha, perto do azul. Então, quando a gente vê esse comportamento, a gente vê, na verdade, que a população residente, né, é em segundo local com oeste, seguida aliás, desculpa, do nordeste, seguida do sul, sudeste e centro-oeste por último. Então, esses 3 pontos no tempo, né, 12 de abril, 5 de maio, 17 de maio, quando a gente fez análise em julho, praticamente 100% da população indígena estava em risco imediato para a Covid-19. Esses gráficos aqui mostram, então, casos e óbitos, né, a série temporal de casos e óbitos confirmados por Covid-19 na população residente em municípios localizados nos distritos sanitários, sob a responsabilidade da CESAI, a gente viu o mesmo comportamento. Então, um acúmulo rápido, né, de casos e de óbitos por região, sendo a Amazônia legal, né, em 5 de maio e 17 de maio, em 2 momentos do tempo, a gente viu o mesmo comportamento aqui de acúmulo de casos e óbitos. É importante verificar, na verdade, que essas informações daqui são provenientes do CIVET-GRIP, né, que coleta informações sobre a população indígena no Brasil como um todo, independente dela ser residente ou não em terra indígena ou ser assistida ou não pelo subsistema de saúde indígena. Então, isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando a gente vai terminando a apresentação. E aqui, então, na verdade, essa é uma série histórica, né, da Síndrome Respiratória Aguda Grave em indígenas por semana epidemiológica, no período de 2009 a 2020. Então, a gente vê aqui cada corzinha é um ano, e a gente vê aqui, como eu falei, naquele estudo que eu apresentei de 2016, houve, né, o pico, né, aqui, aliás, desculpa, a pandemia de 2009 de H1N1, aqui em 2016, aquele surto que aconteceu no Brasil, que a gente captou naquela aldeia, e aqui nesse momento, né, ainda naquele momento de análise, as projeções, na verdade, dos casos de síndrome respiratória aguda grave nos indígenas no ano de 2020, vendo que se assemelha, na verdade, ao comportamento de pico na pandemia de 2009 de H1N1. Então, diante desse contexto, lá em julho, a Organização Pan-Americana de Saúde, então, publica, reforçando a importância, na verdade, dos países intensificarem esforços para impedir a maior propagação da Covid-19 entre os povos indígenas. E aí a gente vai chegar, então, nas publicações relacionadas à contenção da pandemia nos povos indígenas. Então, esse aqui é o informe técnico, é o último informe técnico da Secretaria Especial de Saúde Indígena, foi publicado em 10 de agosto de 2020, então é a versão mais atualizada desse informe técnico, que recomenda as ações de contenção da pandemia para os povos indígenas nos distritos sanitários sob responsabilidade da CESAI. Então, eu trouxe aqui alguns pontos, só
da definição operacional dos casos para vocês entenderem os impactos na informação sobre a Covid-19 em populações indígenas. Então, esse documento define como caso suspeito de doença pelo coronavírus, 2019, duas situações. E essas situações se baseiam no contexto, né, de que o indígena saiu da aldeia e retornou, ou não saiu da aldeia. Então, eu chamo a atenção para os dois casos, né, saindo ou não saindo da aldeia, a partir de um momento da evolução da pandemia, se priorizou, na verdade, a vigilância sindrômica. Então, tenta-se detectar a ocorrência de síndrome gripal ou de síndrome respiratória aguda grave, e aqui eles definem o que é síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. Agora, no caso do indígena que não sai da aldeia, eles ainda mantiveram uma orientação de que a suspeita é de que o indivíduo tenha, né, não saiu da aldeia e teve contato próximo com caso suspeito ou confirmado de Covid-19 nos últimos 14 dias e que apresente a síndrome gripal ou a síndrome respiratória aguda grave. Então, eu destaco que essa orientação do contato próximo, acho que no momento que você define como estratégia de vigilância a detecção da sindrômica, né, da síndrome gripal ou da síndrome respiratória aguda grave, essa história de contato ela perde importância, até porque a gente sabe que, apesar dos sintomáticos, né, serem os têm maior potencial de transmissão do vírus para os indivíduos, a gente sabe que uma parte dos casos é assintomática, mas tem a presença do vírus e pode ocorrer a transmissão para a pessoa. Então, às vezes a pessoa também tem infecção e não sabe, foi confirmar que é Covid-19, ou você pode ir num ambiente fora da aldeia, em outro local, ter contato com alguém infectado e não saber que essa pessoa que teve contato próximo com essa pessoa. Então, a gente acha que esse contato próximo limita, na verdade, a possibilidade de detecção de casos de Covid-19 na população. Em relação à confirmação de casos, eles também atualizaram mais recentemente os critérios, porque antes era só critério laboratorial e clínico epidemiológico, então ampliaram para laboratorial, clínico, clínico epidemiológico e clínico imagem. E aí eu ressalto aqui que, na verdade, no critério laboratorial, eles consideram a possibilidade de considerar o critério laboratorial de confirmação positivo pelo teste rápido para anticorpos. E aí a gente sabe que, na verdade, a depender da prevalência da doença na população, a probabilidade de um teste que foi positivo, de fato ser positivo, ela é menor, ou maior. Ou seja, onde tem pouca circulação do vírus, a probabilidade de um falso positivo é grande. Então, isso aqui afeta, na verdade, a classificação de indivíduos ou a confirmação de casos pelo teste laboratorial inadequado. O teste recomendável é o RT-PCR, mas ele não estava acessível para muitas pessoas, para muitas localidades. Então, eu considero que, na verdade, seria importante fechar por outros critérios, mas não considerar o critério laboratorial pelo teste rápido. Em relação ao descarte de casos, isso também é importante, né? Então, também, por exemplo, o RT-PCR ele pode dar negativo se for coletado antes do segundo dia ou depois do sétimo dia, assim como o teste rápido pode dar falso positivo e também pode ter técnica inadequada de coleta. Então, descartar um caso, né, quando ele é suspeito e ele apresenta um resultado laboratorial negativo, tem que ser muito cuidadoso, né, no descarte, porque vários casos podem estar síndrome gripal ou síndrome de respiratória grave podem estar sendo descartados por um erro de diagnóstico. Ou então pela confirmação laboratorial por outro agente etiológico. Aí isso aqui volta àquela apresentação que eu fiz, que é possível, na verdade, você detectar mais de um vírus circulante no momento. Então, a presença, por exemplo, de influenza ou de vírus sincicial respiratório não descartaria, ou para influenza, não descartaria a possibilidade de ele também ter infecção pelo Covid-19. Então, isso, por exemplo, pode descartar casos de Covid-19 mais do que deveria. Então, todos esses dados impactam, na verdade, todos esses critérios impactam, na verdade, na contagem, obviamente, na definição de casos, na contagem total de casos de Covid-19 na população indígena. Então, a CESAI ela tem publicado esses documentos, o informe epidemiológico e o boletim epidemiológico diário, e aí eles têm, então, informações com diversos gráficos mostrando a evolução da pandemia e a quantidade de casos suspeitos, confirmados, descartados, recuperados e óbitos com base naqueles critérios ali apresentados. Então, diante disso, né, trazendo uma discussão muito viva que está ocorrendo durante esse período da pandemia, é de que o movimento indígena
se sentiu com muita dificuldade de monitorar, né, a questão da pandemia em povos indígenas e com bastante inseguro em relação à questão da subnotificação de casos de Covid em populações indígenas no Brasil. Isso tem tanto a ver com os critérios adotados para a classificação de casos, como também pelo recorte de população que, por exemplo, a Secretaria de Saúde Indígena usa para definir casos. Então, ela só considera os casos que são atendidos pelo subsistema de saúde indígena, ou residem em áreas atendidas pelo subsistema de saúde indígena. E como no Brasil tem muitos indígenas que vivem fora das áreas atendidas pelo subsistema de saúde indígena, obviamente o número de casos indígenas é maior do que seria reportado pela Secretaria de Saúde Indígena. Então, diante desse conflito em relação à subnotificação e a necessidade de um monitoramento por parte do movimento indígena da evolução da pandemia e dos impactos, né, para vários povos, na verdade, que sofreram muito com uma mortalidade elevada, né, como casos de populações da Amazônia, o movimento indígena desenvolveu uma estratégia de monitoramento da Covid-19 por meio de outras estratégias de vigilância e informação, comunicação direta com as comunidades indígenas. Então, eu trago a articulação dos povos indígenas do Brasil, então, que são os dados oficiais de hoje, do site da PIB, que informa 3 mil casos, menos 5 mil casos e 478 óbitos, metade dos óbitos monitorados pela PIB. Então, isso, na verdade, traz à tona uma divergência de dados e informações a depender da fonte da informação e dos critérios utilizados, não só para a classificação dos casos, como também recortes populacionais considerados como de responsabilidade institucional. Então, em relação aos resultados próprios da Covid no Brasil, que a gente tem de evidências, né? Tem uma publicação recente na Lancet Global Health, que é o maior estudo, né, o Inquérito Nacional de Sobreprevalência de Anticorpos, realizado pela Universidade Federal de Pelotas, em colaboração com outras instituições, que fez 2 estudos de prevalência em 133 cidades brasileiras em todas as unidades da federação. O primeiro é esse resultado aqui, reporta o resultado das 2 primeiras ondas do estudo. O primeiro é com 25 mil indivíduos e a segunda com 31 mil indivíduos. Então, para simplificar, eles identificaram marcantes diferenças nas prevalências de anticorpos entre grupo de cor-raça, sendo que os indígenas, na primeira onda, tinham 4% de prevalência, comparado a 0,7% da população branca. E a segunda onda, 6,3% e 1,4%. Aí depois eles fizeram uma análise combinando os dois dados para aumentar o número de indígenas na amostra e ajustaram essa análise pela região, número de membros da família, número de moradores do domicílio e nível de riqueza do domicílio. Então, ainda assim, permaneceu uma desigualdade com a maior proporção de indígenas com anticorpos contra Covid-19, 87% maior a prevalência de anticorpos contra Covid-19 indígena em relação aos brancos no Brasil. E aqui são gráficos recentes que a gente está elaborando para uma publicação sobre os impactos sociais da Covid-19 nos povos indígenas, mostrando então um cálculo, né, das taxas de mortalidade específicas por ISRAG, decorrentes da Covid-19, confirmadas por Covid-19 e por faixa etária na população brasileira geral e nos indígenas atendidos pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. A gente não tem os dados, o sistema de informação da atenção à saúde indígena, ele não é de acesso público, mas como eles publicam esses boletins, a gente conseguiu recuperar dos boletins a população e construir, na verdade, uma análise comparativa por faixa etária entre os dados da população geral no CVEP-GRIP e os dados do CIAS, do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena, que se refere aos indígenas atendidos pelo subsistema. Então, aqui a gente vê em preto a taxa de mortalidade nos indígenas atendidos pelo subsistema, nas barrinhas, e em cinza as barrinhas, a taxa de incidência na população geral. E a linha representa uma razão entre as taxas de indígenas e não indígenas. Então, a gente vê, na verdade, que a taxa em crianças, que era uma preocupação nossa, ela não é tão alta comparado à taxa dos mais velhos. Então, à medida que aumenta a idade, a gente vê que existe um aumento das taxas de mortalidade, tanto indígenas quanto não indígenas, só que a diferença entre indígenas e não indígenas se comporta de forma diferente.
Nas crianças de 0 a 9 anos, a taxa de mortalidade de indígenas é 7,1 vezes a taxa de mortalidade de não indígenas. É 3,6 vezes entre 10 e 19, chega a 2,3 entre 50 e 59 e volta a ser 2,1 entre 80 e mais. No entanto, chama muita atenção que a taxa de mortalidade específica por Covid-19 na faixa etária de 80 anos e mais é muito elevada nos indígenas, de 1.369 óbitos por 100 mil pessoas, assim como é bastante alta a taxa de mortalidade no grupo de 70 a 29 anos. Então, isso reafirma, né, a vulnerabilidade dos estratos de idade mais elevados, mas não descarta que as crianças indígenas são mais vulneráveis do que a Covid-19. O outro gráfico, a gente mostra, então, aqui um outro indicador, que é a letalidade, ou seja, a razão entre os rádio hospitalizado, então aqui é tudo, a fonte não mais a Secretaria de Saúde Indígena, mas o CIVEP-GRIP, e a gente vê, na verdade, por região, comparando indígenas e não indígenas, a letalidade em preto é a letalidade nos indígenas, atendidos pelos, não é atendidos pelo subsistema aqui, é a população indígena do Brasil, e a letalidade na população geral. Então, a gente vê que na região norte, né, a letalidade dos indígenas chega a 57,4% e a de não indígenas 48,8%. O mesmo se observa uma diferença também na região centro-oeste, com 40,3% de óbitos de SRAG nos indígenas, comparado a 32% nos não indígenas. Já no sudeste, por exemplo, chama a atenção que a letalidade de indígenas é menor que não indígenas. E no centro, no sul é similar, assim como no nordeste. Então chama a atenção que existe uma desigualdade regional na letalidade por formas graves de Covid-19 em indígenas em relação a não indígenas. E isso pode ser explicado, por exemplo, por algumas características, como a própria idade dos indivíduos, mas particularmente pelo acúmulo de comorbidades, ou talvez pelo momento, né, e a gravidade da chegada ao hospital, e isso tem a ver com as barreiras no acesso à saúde. E por fim, aqui mostrando então que isso aqui é por região, a frequência de óbitos por Covid-19 confirmada por semanas epidemiológicas. Então a gente vê que aquele comportamento que a gente viu também no Brasil e em outros gráficos anteriores se repete aqui, de que os casos e óbitos foram ocorrendo primeiro na região norte e sudeste, seguidos no nordeste, fim no centro-oeste e sul. Então, para as considerações finais, a gente observou que a disseminação da pandemia no Brasil e a sua interiorização rápida, a população indígena foi rapidamente exposta a um elevado risco de introdução do vírus em suas comunidades. Os dados que a gente apresentou, eles sugerem um maior impacto da pandemia em povos indígenas em comparação à população geral, resultando em maior taxa de mortalidade e letalidade nos indígenas. Esse impacto ele foi diverso no país e foi afetado pelo trajeto de disseminação do coronavírus no território nacional, pelo grau de interação com a sociedade nacional e pelas condições de vida e por barreiras de acesso, possivelmente. Então, os determinantes sociais da saúde aparecem como centrais no risco da pandemia para as populações indígenas. A gente considera que os órgãos oficiais precisam disponibilizar publicamente os dados confiáveis que permitam, então, monitorar e avaliar o impacto da pandemia de forma consistente e orientar as medidas de contenção da pandemia nessa população. Deve-se fazer um esforço para compatibilizar os sistemas de informação em saúde do Ministério da Saúde, incluindo o sistema de informação da Direção de Saúde Indígena, que ele é restrito, né? Não tem acesso público, reduzindo, então, divergências e inconsistência nas informações de saúde para os povos indígenas. Então, a CESAI ela precisaria também atualizar, né, as suas normas técnicas continuamente, com base na melhor evidência científica disponível, usando, então, critérios atualizados e consistentes para a identificação, confirmação e descarte de casos e óbitos, incluindo também os testes laboratoriais adequados, a vigilância ativa comunitária, sempre que possível. E os órgãos oficiais devem garantir transparência dos dados a fim de possibilitar uma atuação satisfatória do controle social no subsistema de saúde indígena e no SUS como um todo, na medida em que há divergências da informação que o próprio movimento indígena detecta mais casos e óbitos, é necessário, na verdade, que seja disponibilizada uma informação confiável para que as comunidades, as lideranças, né, e os povos indígenas possam, na verdade, assumir
caminhos adequados para a contenção da pandemia nos seus territórios. E a gente considera, né, com a chegada, possível chegada próxima de uma vacina, que os indígenas devem ser prioritários na vacinação contra o Covid-19, então logo a vacina esteja disponível. E aí eu gostaria de ressaltar que a pandemia ainda não acabou e que as medidas recomendadas de saúde pública precisam ser disseminadas e apoiadas a fim de minimizar os elevados riscos e os impactos da pandemia para esse segmento da população que é extremamente vulnerável. Bom, então eu termino por aqui. Espero que eu não tenha passado demais do horário e agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês. Obrigada, André. Sempre é um prazer ouvi-lo e assistir as suas reflexões acerca da pandemia e acerca da saúde indígena de modo geral. Antes de passar a palavra para o Aurélio, eu gostaria de ressaltar alguns dados locais aqui sobre a questão da pandemia. Nós temos mais de 72 mil casos notificados até ontem, com mais de 1.200 óbitos. Destes casos, nós tivemos e aí vários grupos lá do Juari. Então, mas praticamente todas as pessoas que vivem por aqui já registraram casos de Covid-19 dentro dos territórios. Isso é uma coisa extremamente importante e séria do ponto de vista das ações e das medidas necessárias para conter a pandemia e conter o impacto disso na população. Aurélio, é tudo com você. Fique à vontade. Estou sem som. Você continua sem som, né? Agora foi. Agora foi. Boa noite. É um prazer, né, de estar aqui com vocês, fazendo o debate da pandemia em terras indígenas. E, primeiramente, eu quero agradecer esse momento tão importante, porque a pandemia nas terras indígenas, principalmente, estou falando com exclusividade do C de Porto Velho, de sua abrangência, né, do qual foi uma devastação muito rápida dentro da terra indígena. Por outro lado, eu quero citar aqui o órgão indigenista, que é a FUNAI, né? É importante a gente citar esse órgão. Por quê? Porque eles que protegem as terras indígenas, né? E controla a entrada e saídas dos cidadãos não indígenas, né? É por isso que eu gostaria de citar esse órgão, né? Do qual a maior responsabilidade de proteção das terras indígenas é a Fundação Nacional do Índio. Então, pelo que nós vimos e avaliamos, eu acompanhei bastante a evolução, o impacto do Covid-19 nas terras indígenas, no território de abrangência do Distrito de Porto Velho, ela foi muito devastadora. Por quê? Porque a CESAI Nacional, ela emitiu uma nota técnica que não atendia a demanda da população indígena do Distrito de Porto Velho, né? Por que isso? Porque ela não atendeu, porque ela não foi discutido com os técnicos regionais, apenas foi discutido nível central, né? Então, assim, teve um impacto sobre isso. Quando chegamos a analisar essa nota técnica, né, apenas tinha que cumprir essa nota técnica. Aí veio a recomendação do próprio Ministério Público Federal, da nota técnica da FUNAI, né, e do próprio OMS, que orienta o Ministério da Saúde como fazer o combate de Covid-19 em terras indígenas. Então, assim, quando eu falo de impacto, eu gostaria de... Foi muito bem colocado pelo doutor, né?
como aconteceu o nível de distrito para distrito no país. O DC de Porto Velho, ela vem tratando essa pandemia, né, esse Covid-19, de uma forma muito elevada e com muita responsabilidade. Por quê? Nós do controle social estamos acompanhando as ações de combate. Só que uma coisa que ainda não está claro para a gente, né, e aí a gente entendemos que a população indígena urbanizada, né, no contexto urbano, deveria ser inserido na contagem de contaminação, né? E isso não está sendo feito. Se for para levantar o que os indígenas que pegaram com vídeo, os indígenas aldeados do contexto urbano, é muito mais do que isso. E preocupa a gente, porque a maioria da população num contexto urbano, e são as pessoas que têm referência na aldeia, tem parente na aldeia, né? E aqueles parentes que perderam suas terras devido à colonização dentro do princípio do descobrimento do Brasil. Então, assim, ainda precisa fortalecer essa política de combate de Covid-19 nas terras indígenas, né, que tem que ficar muito claro, porque e pós a pandemia, como é que nós vamos fazer isso? Porque, por exemplo, no distrito de Porto Velho, a gente tem a região aqui por exemplo, Guajará-Mirim, hoje dá para fazer uma análise técnica, que a maioria da população contraiu essa doença, né? Só que o tratamento, né, ela é feito assim, de uma forma compartilhada com as medicinas tradicionais, que os indígenas usam muito a medicina tradicional, né? E o medicamento ainda não comprovado cientificamente para tratar o Covid-19, os indígenas estão fazendo como pode, né? E aí eu quero provocar o Fiocruz, os pesquisadores que estão aí, e pós-pandemia, como é que vai ser tratado a situação dos povos indígenas no Brasil? Por exemplo, hoje está socializado, 3 socializações que os indígenas têm a vulnerabilidade deles. Então, hoje, tem facilidade muito mais de pegar a pneumonia, porque o pulmão fica fragilizado, a malária está vindo junto, né? Então, aí vem o Covid-19. E como é que nós vamos estudar essa possibilidade de conter, pelo menos diminuir a contágio dentro da aldeia, né? É lógico que o DC de Porto Velho está fazendo sua parte, mas precisamos da parceria. Que venha essa parceria para dentro da saúde indígena, né? Porque a gente entendemos que o órgão responsável maior pela saúde indígena, a Secretaria Especial de Saúde Indígena e o DICEI, né? Nós somos uma atenção básica. A saúde indígena é atenção básica, então ela não tem profissional especializado para combate à pandemia na terra indígena. Tem orientações para ser executados o combate. Mas a pessoa na área da especialidade, a gente não temos. Essa é a maior dificuldade que nós enfrentamos, né? Por esta razão, a gente pede, quando eu participei da outra reunião, eu coloquei, é o momento de a gente unir as forças, né, para a gente estudar as possibilidades de buscar parceria com os pesquisadores e os gestores, tanto como do Estado e do município, e a saúde indígena, que é o maior responsável pela saúde indígena, né? Porque você vê, tem alguns municípios que não se quer parceria com a CESAI, e a CESAI vai fazer as ações dela sozinho, né? Então, assim, Ana Escobar, você conhece bem a nossa área de abrangência, né? Que você foi o nosso conselheiro distrital na nossa época, então você tem noção mais ou menos como é que está hoje. A estrutura da CESAI é bom, mas nós não temos uma especialidade para combater, né? Nós recebemos bastante doações de combate de Covid, né, como máscara, como EPIs completo, né? Só que mesmo assim, a gente não conseguimos controlar a saída e a entrada dos indígenas e principalmente dos não indígenas. Por que no início eu falei que é importante envolver o órgão indigenista, né, que é a FUNAI,
porque elas são responsáveis pela proteção da terra indígena. Aqui, por exemplo, no Amazonas, no Humaitá, nós temos uma barreira sanitária, né? Isso depende muito dos coordenadores, como é que tem que se planejar. Né? Nós temos aqui em Humaitá a barreira sanitária que controla a entrada e saída de não indígenas que trafega na BR Transamazônica. Isso é importante, né? Porque orienta os cidadãos que ficam transitando na BR, dizendo assim, você não pode parar na tal aldeia porque para evitar aglomeração e contágio para dentro da aldeia. Então isso é importante. Em outros lugares a gente não vimos isso, por isso que teve muito a facilidade de chegar o coronavírus dentro da terra indígena. Né? Essa foi a avaliação que nós fizemos. Né? E nem sequer ainda o posicionamento da FUNAI sede, como é que ela vai tratar isso daqui para frente. Porque nós entendemos que iniciou, mas está vindo a outra etapa, que seria pior, que os índios já estão fragilizados, né? Entendeu? Que Rondônia, Porto Velho mesmo, já chegou a outra parte do Covid, que aumentou o Covid em Rondônia. E a porta de entrada, o Maitá, até as indígenas, de Guajará-Mirim, é muito fácil começar a trabalhar, começar a entender uma equipe que é demais essa parte de os indígenas começaram a fechar as portas das aldeias, botaram os portões, né? Mas do outro lado faltou a conscientização da FUNAI, os órgãos com os não indígenas que fica transitando de querer levar rancho, alimentação para a terra. Isso é muito perigoso, né? Então, mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês, mas quero dizer assim, os indígenas, não sei, acho que foi a maioria dos povos indígenas do distrito de Porto Velho, Ana, eu esqueci o nome dele. Esse que está coordenando Andrelei, né? Andrei. Então, o que deu para a gente visualizar, assim, focou na nossa cabeça, é que os próprios índios, eles fizeram o tratamento próprio deles. Por exemplo, o Caritiano usou muito as medicinas tradicionais deles, os Tenharim também usou bastante, os Parintiti, o Euauau, né? O pessoal ali de Guajará-Mirim, como o Oronal, né? Pacas Novas, assim, eles usaram muito essas medicinas tradicionais deles. Então, houve uma socialização entre das medicações de laboratório, né? E as plantas medicinais, e isso fortaleceu. Quando os indígenas pegaram, ela pegou fraco, muito fraco, né? Os óbitos que nós tivemos em Porto Velho, no centro de Porto Velho, porque eles tiveram outras complicações, né, de doenças eles tinham antes, né? Então, mas os jovens, eu, por exemplo, até agora não peguei ainda. Eu andei no foco do Covid. Graças a Deus não peguei, não. Ontem mesmo eu fiz teste com o pessoal do Fiocruz, né? Deu tudo negativo. Eu tô com 4 testes, né? Graças a Deus até agora não deu aí. Então, assim, porque eu tomo muito as plantas medicinais, entendeu? Então, isso, eu acredito que isso também colaborou para que os indígenas pegassem leve essa doença. Porque todos sabem que a imunidade indígena é baixa, né? Tem a minha avózinha que pegou de quase 90 anos, ela se deu bem com essa doença, ela resistiu, né? Não teve nenhuma reação, não quis tomar chá de plantas medicinais, né? Ela nem tomou medicamento de laboratório, só que o chá ela curou. Então, por isso que eu falo que isso ajudou bastante, né? De combate ao Covid-19. Era isso que eu queria comentar com vocês. Bem. Pela sua participação, pelas suas contribuições. Eu gostaria de fazer alguns comentários antes de passar com o Andrei e para começar a apresentar alguns questionamentos que foram apresentados pelos nossos
Então, nós, eu acho que a gente tem uma situação muito complicada. A gente tem uma situação muito complicada no acesso ao, à rede ao médio certo? Esse é um grande problema, e, obviamente, as distâncias entre populações que moram na região de Guaramirim, na região de Cumatá, na região são mais dificuldades. Algumas delas têm acesso a serviços básicos. Está havendo uma interferência de som, né? Acho que isso, melhorou. Isso pode, obviamente, isso vai contribuir com a evolução da doença, pode contribuir com a evolução para algumas pessoas. Por outro lado, o Aurélio traz algumas coisas que são importantes. Ainda esta semana, eu estive tentando articular, junto com o DICEI, uma intervenção, menos o seguinte: uma está fazendo uma obra de engenharia civil numa determinada área, certo? Contratada com recursos municipais. O município, então, contratou uma empresa, a CESAI, o DICEI fez uma série de exigências do ponto de vista de testagem, etc., dos profissionais, das pessoas, dos trabalhadores que foram fazer esse negócio, e aí liga para nós um dos médicos que atua numa dessas áreas, meio desesperado, porque um desses trabalhadores, que quando entrou tinha um teste sorológico negativo, certo? Agora tem todas as características de estar doente. Primeiro. Segundo, o dono da empresa se recusa a retirar o cara de lá, manter o cara na aldeia. Terceiro, como é que o médico da aldeia, o médico que está lá, é um médico que tem RMS, isso é, ele é um médico formado fora do Brasil, não tem autorização para atuação com outras populações que não há população indígena específica para a qual ele foi determinado para atuar, e aí ele estava se sentindo numa situação muito difícil para trabalhar nesse processo. Como fazer isso? E aí, na conversa que eu tive com o Licei, o que me foi dito foi o seguinte: doutora, é o seguinte, eles apresentam os testes. O fato dele dizer que tem um teste não significa que esse teste seja um teste atual, e muito menos que isso descarte que esse cara vai estar contaminado pela doença. Então, essas coisas, eu acho que o Aurélio traz uma contribuição extremamente importante. E agora, como é que a gente faz? Como é que as barreiras sanitárias que foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal para atuar no meio desse negócio, porque esse negócio não foi uma coisa que fizeram porque quiseram, né? Foi uma determinação da justiça em função de uma ação do movimento indígena, que é um negócio extremamente importante, né, nesse processo. E aí, o que a gente vê aqui em Rondônia, é tudo muito tranquilo, né? As pessoas não estão muito ligadas nesse negócio de conter os acessos, ou de impedir os acessos, ou de controlar de uma forma mais efetiva esses acessos. Isso, obviamente, vai ter contribuições importantes para o desenrolar da epidemia aqui no nosso estado, e em especial entre as populações indígenas. Não sei se o Andrei quer fazer algumas considerações antes da gente passar para as perguntas. Sim, Ana, posso fazer. Queria comentar um pouco o que o Aurélio falou, falar da importância da fala dele, porque a gente tem um contexto de de enorme diversidade, né? Como eu até mostrei nos mapas, de contextos indígenas no país. Então, a minha experiência, por exemplo, na região sul-sudeste, em que a própria população às vezes sai para trabalhar diariamente e retorna para a aldeia no final do dia. Tem aldeias, por exemplo, no entorno das grandes cidades capitais, né, do sul e sudeste, que é completamente diferente do contexto, por exemplo, de uma aldeia no interior da Amazônia, ou mesmo aí no interior, né, do centro-oeste. Não conheço a realidade de Rondônia em especial, mas entendo que mesmo dentro de Rondônia tem uma situação de diversidade de contextos, de maior ou menor proximidade, de mobilidade de população e tudo mais. Então, eu acho que, por exemplo, uma recomendação técnica
é do nível central, ela precisa se basear em evidências científicas mais recentes e possam orientar a política geral, as estratégias gerais de contenção, mas a participação dos atores locais ela é fundamental, porque só com a participação e com a experiência de quem está no nível local é que vai se poder adaptar aquela orientação geral para um contexto específico e, de fato, fazer sentido, porque às vezes uma recomendação que faz sentido para o norte não faz sentido algum para o sul, ou mesmo a própria região ou estado, o sentido é completamente distinto, porque não há uma possibilidade, por exemplo, de fazer um isolamento ou um distanciamento de uma pessoa, ou não há como conter a entrada dos indivíduos, porque os próprios moradores da aldeia entram e saem. Ou, então, assim, na verdade, essas recomendações dependem muito, eu acho, da compreensão dos profissionais, dos gestores e também da própria comunidade indígena. Por isso que é tão importante, na verdade, quanto o produto social participar. Porque a partir do momento que os indígenas compreendem, né, quais são as recomendações do ponto de vista da medicina do não indígena, né, e quererem utilizar essa alternativa, né, essa possibilidade, é que se pode construir algo realmente que faça sentido para enquanto eu pensar nisso, eu fico pensando, por exemplo, que a FUNAI tem um papel importante, mas eu acho que, por exemplo, a comunidade também tem um papel muito importante na coisa de compreender e colocar também, como o próprio Aurélio falou, a própria comunidade cortou portões, né, nos territórios e controlou a entrada. Agora, realmente, tem uma questão, a gente estava discutindo isso, por exemplo, na região norte, da entrada ilegal nos territórios, não só a entrada legal, mas também a entrada ilegal. E a entrada ilegal realmente depende de órgãos governamentais e polícia e tudo mais. Então, na verdade, não é uma situação fácil, é uma situação bom, complexa, e que o risco de introdução do vírus numa comunidade depende de todas essas variáveis, né? Que tem a ver com a entrada de pessoas e tem a ver, por exemplo, com estratégias do próprio governo. E quando a gente debateu aquele documento da Abrasco e da ABA que eu apresentei lá em março, se pensou muito, né, em Nara, que é uma representante indígena na Abrasco, discutiu muito a questão da estratégia, por exemplo, de garantir a cesta básica para as pessoas, de garantir a subsistência dessas populações para que eles não precisassem ir, por exemplo, comprar algum alimento fora e tudo mais, ainda que houvesse o risco de ir levando o alimento para lá também ter alguma coisa. Mas aí uma política governamental, por exemplo, de transferência de renda, pode fazer com que as pessoas tenham que ir às cidades para tirar o dinheiro. Então, isso tudo tem que ser pensado, né? Porque qual é a alternativa que se vai encontrar localmente para reduzir o risco de transmissão? Aí, em relação à questão da atenção básica e de não ter especialistas locais, aí não sei, em relação a essa fala do Aurélio, eu penso que a atenção básica ela tem capacidade de fazer muita coisa. E eu acho que o papel central da atenção básica no contexto da pandemia, já que não tem, na verdade, medicação, né, do não indígena, né, do biomédica, né, para o tratamento específico da infecção, só tratamentos dos sintomas, né, não existe, na verdade, a estratégia central da atenção básica seria diagnosticar oportunamente, monitorar a evolução dos casos para evitar evolução para a gravidade e articular, como a Ana falou, que existe uma grande dificuldade, pelo que você falou aí, dos diferentes níveis de complexidade do SUS para garantir o cuidado integral em todas as necessidades, chegando ao hospital. Então, assim, e concordo plenamente com o Aurélio de que é importante uma parceria entre os gestores e os pesquisadores e as comunidades e outros órgãos envolvidos, né, na questão indígena, para que, na verdade, não só enfrente a Covid, como também reduz os riscos, né? Aquele perfil lá que eu mostrei inicialmente na minha apresentação sobre os padrões de saúde muito desvantajosos para os indígenas em relação aos não indígenas no mundo inteiro. Então, isso precisa ser, na verdade, revertido e no meu entendimento, isso depende, na verdade, da parceria e de políticas públicas que reduzam as desigualdades dentro dessas populações. Bom, acho que a primeira fala seja nesse sentido, e aí talvez abrir, né?
Estou aqui sem microfone. A gente tem algumas perguntas aqui. Eu vou tentar fazer uma leitura desses questionamentos que foram encaminhados até o momento. E aí a gente vê como é que faz esse bate-bola aí entre o Andrei e o Aurélio. Pode ser assim? Pode, né? Então, assim, nós temos... Vou mandar aqui muito ruim. Em virtude do autoacometimento dos indígenas pela Covid-19, existe alguma etnia ou grupo com risco de extinção neste contexto? Uma outra pergunta encaminhada. Para além de uma visão humanista, onde todas as vidas importam, quais as consequências e perdas para a ciência da devastação dos povos indígenas? Posso seguir? Vou indo mais para frente, então. Sabendo do modo de transmissão pelo Covid-19 e como ele se disseminou em forma de pandemia, os povos indígenas do Brasil poderiam ser e estar mais preservados quanto a essa infecção? O Felipe Tavares faz uma pergunta: quais as principais vulnerabilidades observadas entre os povos indígenas que podem ser destacados como fatores de risco para casos graves de Covid-19? E ainda, do ponto de vista dos conferencistas, como os profissionais de serviço de saúde enxergam o uso de medicina tradicional indígena para tratar a Covid-19? E se há alguma articulação do tratamento com a cultura indígena? Por enquanto, são essas questões que a gente tem. Estou passando a bola. Quem começa? Andrei? Pode começar, Andrei? Ou Aurélio? Por mim, tanto faz, Ana. Se o Aurélio quiser começar... Vamos lá, Aurélio. Aurélio, pode ser? Tá. Som. Tá sem som. Tá sem som. Não consigo. Vamos retomar os questionamentos que foram feitos, porque houve um problema no áudio, e nós temos algumas perguntas que foram apresentadas pelos nossos participantes. Algumas delas o Andrei já falou, que é sobre a questão da possibilidade de extinção e a importância de extinção de algum grupo ou alguma etnia em função da pandemia, e a importância disso do ponto de vista de uma visão humanista, como é que isso impactaria ou poderia participar na questão da ciência. O Maurício fez um questionamento sobre, diante do que a gente conhece do modo de transmissão pela Covid
e como ela se disseminou em forma de pandemia, se os povos indígenas poderiam ser ou estar mais preservados quanto a essa infecção. A pergunta que o Felipe fez, que era em relação às principais vulnerabilidades entre os povos indígenas, que vulnerabilidades poderiam ser destacadas como principais fatores de risco, eu tenho a impressão que o Andrei estava abordando sobre isso nesse momento. Ainda temos algumas outras questões, que é do ponto de vista dos conferencistas, como os profissionais de serviço de saúde enxergam o uso da medicina tradicional indígena para tratar a Covid, e se há alguma articulação no tratamento com a cultura indígena. Ok? Podemos, Andrei? Sim, então eu retomo de onde eu parei? Como eu faço? Ana, está sem voz. Se você pudesse dar uma pincelada nas questões que você falou rapidamente anteriormente, eu acho que seria importante. Okay? Tá, então vamos lá. Em relação à primeira pergunta sobre o risco, né, de alguma etnia ou grupo étnico ser dizimado em decorrência da pandemia, eu desconheço do ponto de vista da informação, porque os dados disponíveis não são desagregados, né, por etnia, ou por aldeia, ou por terra indígena. No entanto, do ponto de vista teórico, isso é uma possibilidade real de ocorrência, dado que na história, né, do Brasil e de outras regiões do mundo, alguns grupos indígenas foram dizimados em função da ocorrência de epidemias de doenças infecciosas. Como as pessoas são universalmente suscetíveis ao novo vírus e não há tratamento específico, isso depende muito, na verdade, de como a doença evolui nesses grupos. Então, eu havia falado, por exemplo, que havia uma preocupação, por exemplo, com os grupos, né, indígenas isolados ou de recente contato, em que tem um menor acesso, por exemplo, à saúde, teria então uma possibilidade, na verdade, não acessar, né, o que existe disponível em termos de tecnologia para conduzir as formas graves da doença, e também existe a possibilidade de terem contato, né, com pessoas infectadas pelo território, em invasão ilegal de território, outras formas de contato, aumentando o risco de contaminação e transmissão. Então, eu acho que é um risco real, ainda que eu desconheça essa possibilidade. Agora, deve ser uma preocupação constante, na medida em que existe essa possibilidade, mesmo que não seja grande. Em relação ao contexto humanista, né, da perda para a ciência, das perdas, né, relacionadas com a Covid-19 em populações indígenas, eu acho que, obviamente, a ciência tem muito a aprender, né, com os conhecimentos tradicionais, e eu acho que essa perda, ela afeta muito aquilo que pode vir em termos do caminho que tem se traçado, na verdade, de uma ação da ciência mais próxima, na verdade, dos próprios povos indígenas e das comunidades indígenas, visando, na verdade, trazer para próximo da ciência a contribuição dessas populações. Então, é fundamental, na verdade, essa integração e essa interação, e eu acho que teríamos muito a perder, na verdade, do ponto de vista da ciência, mas também de outras dimensões, né, da cultura e da história e do próprio direito, né, de existir das pessoas com a epidemia afetando essas populações. Existe uma discussão que tem sido feita em relação à perda dos indivíduos mais idosos, né, que na verdade são eles, em geral, os detentores do conhecimento tradicional e que geralmente levam esse conhecimento tradicional para gerações posteriores nas suas populações e comunidades. E isso tem sido uma preocupação constante de algumas pessoas, inclusive o próprio movimento indígena, que perder essas pessoas tem um impacto enorme, na verdade, na perpetuação das próprias culturas. Em relação a como os povos indígenas poderiam ser mais preservados em vista do conhecimento sobre a prevenção da doença, eu acho que tem a ver também com a pergunta seguinte, sobre os fatores de risco.
eu acho que eles estão relacionados, na verdade, com o fortalecimento, né, da participação indígena nas decisões, por exemplo, sobre as estratégias de contenção da pandemia, o uso do conhecimento científico disponível mais atual e que tenha sido gerado, né, por meio de desenhos, né, de estudos robustos, e tentar, né, atuar no sentido da redução das desigualdades, né, ou das vulnerabilidades dessas populações. E isso tem a ver não só com respeitar essas populações, mas identificar estratégias para a prevenção da doença adequadas às diferentes realidades, como eu falei, tendo em vista a diversidade dessas populações. Então, usar o conhecimento corrente adaptado com a participação dessas populações para que eles sejam viáveis e façam sentido dentro dos contextos locais. Em relação aos principais fatores de risco, eu diria, na verdade, que são os mesmos, né, ditos para a população geral, como idade, comorbidades, e os mecanismos ou as estratégias de proteção individual e coletiva que eu acho que seriam difíceis de serem adotadas em determinados contextos. Isso tem a ver, por exemplo, com a garantia de territórios e subsistência, disponibilidade de água, por exemplo, para adotar as medidas, por exemplo, de higiene, né, de lavagem regular das mãos, e, por exemplo, a questão da habitacional, né, que não é uma possibilidade de resolução imediata, mas teria que se pensar junto com as populações como fazer, por exemplo, no caso de necessidade de um isolamento de uma pessoa infectada dentro de um ambiente doméstico indígena. Então, eu acho que os caminhos, né, na verdade, partem das recomendações gerais existentes, mas que são de negociação com os profissionais locais, com os gestores locais e com as comunidades locais, como eu havia falado, para que eles possam encontrar as melhores alternativas para aplicar no nível local aquilo que é recomendado de forma geral para a redução dos riscos da pandemia. Em relação a como os profissionais incorporam, né, aspectos da medicina tradicional ao tratamento da doença, não tenho conversado atualmente com profissionais que estão atuando no campo. Eu desconheço na prática como isso ocorre, talvez o Aurélio possa trazer uma luz para a gente nesse debate, mas eu entendo que, na verdade, esse respeito, né, ao conhecimento tradicional e a interação do profissional da biomedicina com os conhecedores locais, né, com as pessoas, os indígenas que têm esse papel dentro da comunidade, é fundamental para que se possa fazer algo que seja aceitável e compreensível do ponto de vista da contenção da pandemia. E, de fato, aprender estratégias como, por exemplo, que devem existir de distanciamento em situações de risco de infecção, como eles já devem ter usado em diversos contextos e que a gente, às vezes, desconhece. Eu acho que o fundamental nisso tudo é a troca de conhecimento, mas eu gostaria muito de ouvir o Aurélio nesse aspecto. Aurélio? Beleza. Boa noite, nós estamos começando. Então, eu vou começar pelo grupo de risco de extinção, né? Acho que é importante esse tema. Hoje, nós temos uma preocupação, porque nós temos uma linha de grupo de Caguarriva, que faz parte do nosso grupo, né? Que é importante visar esse grupo também, como tem a região ali de Cacoal, que são grupos do Paité com Chupacura, né? Então, assim, eu quero colocar aqui para você da importância de a gente debater essa parte de o grupo das pessoas do povo que pode ser extinta com essa pandemia do Covid-19, existe. Existe a possibilidade, sim. Por que que existe? Nós temos um grupo pequeno do Caripuna, né? Nós temos um grupo pequeno do Juma, nós temos um grupo pequeno
já não é o grupo que não faz parte do grupo Caguarriba, mas tem um grupo pequeno que é os Pirahãs, né? Então, se chegar esse Covid-19 dentro da terra indígena, Pirahã, por exemplo, né, já vai ser uma devastação muito rápida, porque eles vivem agrupados dentro da cultura deles, né? E isso se torna um risco muito grande. É isso que nós estamos frisando para a FUNAI, que a FUNAI tome as medidas, providências cabíveis em relação à barreira sanitária, né? Para impedir, tanto como para eles virem para ter acesso não indígena, nem indígena, não indígena pode ter acesso a eles. Mas isso está sendo feito aqui na nossa região. A Serra e Madeira de Humaitá ela tem colocado essa regra muito importante com a participação do movimento indígena. É importante frisar isso também, né? E também a participação do controle social. E da parte do Caripuna, nós tivemos 2 casos do Caripuna, que é um dos caciques mais tradicional deles, contraiu essa doença, né? Eu não vou citar o nome por questão de ética, mas foi contraído essa doença, que nós fiquemos preocupados, deu um choque, impacto na nossa cultura, né, que já preocupada, será que esse povo vai ser agora dizimado, né, como foi dizimado nos contatos, né? Agora, o que nós pensamos? No século XXI, com toda a estrutura, tem um órgão específico para tratar desse assunto, e tem do outro lado que é a CESAI, e vai deixar extinguir por causa dessa doença, né? Então isso é a nossa cobrança. Ter mais cuidado para ter acesso a essa terra indígena, né? Os Juma, eles se precaveram muito bem, não tiveram acesso ao não indígenas, né? Ficaram na aldeia, a única coisa que eles pediam, traz isso para mim, né? Aí a FUNAI levava, mas com todo cuidado, né? E somente a nossa equipe de saúde indígena que tem a barreira sanitária também lá junto com eles, né? Isso foi muito importante, então diminuiu muito, por isso que eu ainda aposto de fortalecimento da barreira sanitária em outras terras indígenas, né? Então, e a nossa região, ela teve que nós pressionemos a FUNAI, né, para instalar essa barreira. Quando se trata de medicina tradicionais, eu ainda volto a dizer, só que pelas conversas que eu tive com alguns líderes, tanto como de Rondônia, tanto como daqui do sul do Amazonas, né, eles não me autorizaram a citar o nome das plantas medicinais, mas sim começar a debater esse assunto, né, com os pesquisadores, que é importante isso, primeiramente, né, depois discutir mais isso mais lá na frente. Mas existe sim. Por exemplo, o povo caritiana, quando começou lá o contágio de contaminação do Covid-19 lá no Caritiana, né? Logo foi logo um óbito, né? Devido a outras complicações também de saúde do paciente. E depois proibiram a entrada de equipe nosso, né? Como quando eu falo nosso, porque nós somos um órgão fiscalizador que fiscaliza a Odisseia de Porto Velho, que nós fazemos parte do controle social, né? E aí proibiram a entrada de equipe de saúde indígena. Aí eles trataram com as medicinas tradicionais, né? Tiveram apenas 2 óbitos, né? Uma idade de quase 90 anos, com outras complicações também de doenças, né? E o restante eles trataram com as medicinas deles, né? E eles falam que não acredita nesse Covid, que é uma gripe qualquer, entendeu? Tem esses fatores também que é muito complicado para a gente lidar com isso, né? Porque quando a gente não consegue dominar a informação com mais eficaz para a gente passar para ele com muita segurança, né? Se torna mais difícil ainda para eles acreditarem. Mas o que eles recomendam? Que existe medicina tradicionais deles que para eles essa medicina que tratou eles, né? E a gente acredita, porque quando eu cheguei na aldeia com a liderança deles, né? Eu vi caretiano tudo caído. Falei, agora vai ser esse povo aqui vai ser dizimado, né? Eu saí de lá arrasado da aldeia, né? Porque, assim, muito emocionado, eu não conseguia mais ver os caretianos em pé, todo mundo caído, né? Aí chegou um paciente comigo, parente, ele falou até assim, parente, eu não quero ir para Porto Velho, eu quero me tratar aqui.
eu vou me tratar. Ele mostrou até um garrafinho assim para mim. Eu fiz esse medicamento aqui para mim. Esse medicamento é da plantas medicinais do mato. É com esse daqui que eu vou me tratar, né? Aí eu falei para ele, então posso tomar pouquinho para me ver como é que ela é? Aí eu tomei. Rapaz, eu fiquei assim, me deu tonteira, né? Fiquei meio tonto. E daí, mais ou menos 40 minutos depois, esse medicamento ela foi espalhando, parece que pelo meu corpo, né? Ela foi anestesiando tudo. Quando eu cheguei em Porto Velho, com muito dor de cabeça, né? Aí eu fui logo fazer orientação médica da própria saúde indígena, falaram que não tinha nada, né? Mas só que era o efeito do medicamento, né? 2 dias depois eu voltei lá no Carete com o mesmo paciente, ele estava bonzinho, né? Ele estava falando, ele estava jogado, sem poder comer, ele se arrastou para chegar até a mim, entendeu? Mas 2 dias depois cheguei lá, ele estava bonzinho, já trabalhando, já levantando a casa dele, entendeu? Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente começar a discutir, socializar medicamentos ocidentais, né? E também medicamento tradicional. Porque eu acho que é por aí que a gente vai conseguir ganhar confiança dos próprios indígenas, né? Porque eles não acreditam muito nessa doença, não. Particularmente, eu sofri muito na mão deles, porque falaram que eu estava enganando eles, eu que estava levando a doença lá para eles, que não era nada disso. Apenas não estar fazendo orientação, né? E também orientando eles para eles não sair da aldeia, né? Para eles ficarem todo tempo na aldeia, mas mesmo assim eles falaram, olha, então traz comida para a gente. Aí nós fizemos todo o trabalho de articulação, de buscar parceria com as entidades não governamental, até a própria universidade da Uni ajudou bastante a gente, né? Fiz as doações de máscara, álcool gel, cesta básica, né? Então isso ajudou bastante. Então assim, quando eu falo de medicinas tradicionais, que existe a possibilidade, no meu ponto de vista, de a gente aprofundar essa discussão, né? Mas desde que tenha uma discussão muito ampla, né? Para a gente envolver vários segmentos, vários setores de governos, para a gente discutir, começar a ver se tem a possibilidade ou não de colocar isso como prioridade da discussão com os pesquisadores, né? Eu acho que eu levanto uma coisa muito importante aqui para vocês. Eu estou provocando vocês para a gente dar o subsídio, né? De a gente discutir isso nas próximas conferências, inclusive nas conferências. Na sexta conferência nós discutimos muito sobre as plantas medicinais, né? Mas desde que tenha discussão com as próprias comunidades indígenas de cada povo, né? E isso nós definimos nas conferências para a gente poder valorizar nossa planta medicinais, nossos medicamentos tradicionais, né? Não existe só isso, existe também os pajé, que faz parte disso, né? Importante valorizar os pajé nesse contexto, né? Então, assim, esses 2 temas que eu quero colocar, da importância de a gente frisar e ter muito cuidado, é sobre a extinção desses pequenos grupos que eu acabei de citar aqui, né? E as plantas medicinais que, no meu ponto de vista, é importante a gente debater e aprofundar, né? Se vocês pudessem ter uma exclusividade de discutir esse assunto nas próximas reuniões, né? Eu acho que é importante, porque eu vejo que as plantas medicinais ela contribuem muito, não só para o povo caretiano. A maioria dos povos do abrangido de ser de Porto Velho usaram esse medicamento, né? Só que esse plantas ela existe quase no território, quase em todo o território, né? E algumas partes existe só no lugar, né? E outras partes também são diversas, né? Que plantas que nós usamos. Inclusive eu tenho lá em casa 4 frascos desses medicamentos que estou tomando. Acho que é por isso que ainda, graças a Deus, eu não peguei ainda. Quem sabe? Obrigado. Aurélio, eu acho que, na verdade, no contexto que a gente não tem tratamento, que, na verdade, não existe tratamento para a Covid na medicina ocidental. A gente não tem um tratamento específico para esse vírus, como tem para outras doenças. Então, na verdade, eu acho que nós estamos atrás. Eu acho que se os povos indígenas conseguirem identificar algum princípio ativo numa planta dessas que realmente funcione, perfeito, eu acho que vai ser super bom. E acho que tem que assegurar o direito de vocês de exploração, inclusive, desse negócio. Mas essa é uma questão importante que precisa ser discutida
E talvez, Aurélio, essa coisa de que as pessoas melhoraram tomando esse remédio tradicional, realmente tem a ver com a evolução da própria doença para a maioria das pessoas, né, para a maioria das pessoas, e é por isso que a gente tem também essa percepção na nossa sociedade. Basta a gente andar por aí, né, a gente está vendo, parece que não tem mais nada, está tudo normal, né, os aglomerados, as junções de gente, etc., estão aí mostrando que não existe mais nenhum tipo de problema. Na verdade, a pandemia está aí, ela está voltando, inclusive, em alguns lugares com força, e é necessário que a gente tenha muito cuidado com isso. E acho que as agências de controle e as agências governamentais, elas têm um papel fundamental nesse negócio. O que é complicado é a gente ver os nossos governantes, né, tendo as posturas que têm tido aí em relação à doença, e essa coisa de que isso é uma gripezinha, coisa, como é que foi dito ontem? Coisa de maricas, né? Então, acho que é um negócio importante, né? Isso, obviamente, espalha entre as populações por aí afora, e isso contribui para esta percepção das pessoas, de um modo geral, de que, de fato, isto não é uma doença séria. Mas a gente já teve muitas mortes, tanto na população rural como entre as populações indígenas. Isso é uma coisa extremamente importante, grave e séria. Pessoal, eu gostaria de passar, se vocês quiserem fazer uma última fala e aí depois concluir, pode ser? Pode. Pode ser? Pode. Posso começar? Pode, André, pode, claro. Tá. Então, esse é um momento muito importante para nós como líder de referência do nosso povo, né? Esse debate, ela abre muito a visão, até próprios países estão mandando aqui mensagem aqui, dizendo da importância de um indígena participar desse contexto de debate. Então, assim, a gente agradece essa oportunidade de colocar nossas invenções em relação a esse debate, né? Então, se tiver outra oportunidade, nós estamos à disposição para participar, esclarecer, né? Porque esse debate a gente vai fazer um relato e encaminhar para nossas lideranças da importância de se prevenir. Porque entendemos que hoje ninguém está acreditando muito nessa parte de pandemia, segunda etapa, que muita gente fala, né? Hoje é cada um por si, cada um se cuida para não pegar essa doença, né? Então é isso que nós estamos pregando hoje nas aldeias. Cuide-se. Quiser ir para a cidade, vá, mas vai com tudo cuidado. Álcool gel, máscara, né? Ou, se for possível, usa touca. E quando chegar em casa, despreza a roupa que usou, né? E para poder não colocar outras pessoas, seu próximo, em risco. Então, assim, eu quero agradecer a você, Ana, pela sempre estar aí ativo em relação à saúde indígena, né? O Andrei também, muito prazer, foi muito bom participar dessa reunião e eu espero que contribuir com alguma coisa, né? Eu tenho certeza que me esforcei bastante, né? Eu vim lá da minha aldeia para vir participar dessa reunião, porque eu achei muito importante, porque lá estava muito fraco a internet, né? E aqui eu estou aqui na sede da FUNAI, peguei a senha do Wi-Fi, né, para poder chegar até aqui. Então, assim, muito obrigado, boa noite. Estamos juntos nesse debate. Andrei. Então, só queria mesmo agradecer a oportunidade de falar um pouquinho, né, do que a gente tem feito para entender o comportamento da pandemia nos povos indígenas e se antecipar em relação ao que pode ser feito para minimizar o impacto nessas populações, tendo em vista que a gente, a princípio, partiu do pressuposto que essas populações estariam muito vulneráveis, né, à pandemia, em função que a gente já observou para as doenças respiratórias em geral, e o que a gente tem visto no mundo para essa doença. E dizer que foi um prazer, né, apresentar junto com o Aurélio, e de como é importante, né, a gente ter mais de uma visão e trocar essas ideias para que a gente consiga vislumbrar caminhos sempre melhores no que a gente está fazendo, né? Então, da mesma forma que ele está aberto, eu acho que nós, todos os pesquisadores, posso falar em meu nome, mas acredito que em geral, né, pelo menos o Grupo de Saúde Indígena, seja aberto ao debate cada vez mais com a participação indígena e que a gente possa, na verdade, unir forças no sentido de caminhar para
dar, né, às populações indígenas a possibilidade de contribuir para a possibilidade de que todos tenham condições de vida melhores. Então é isso, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, André, obrigada, Aurélio, obrigada pelas palavras gentis de vocês, e certamente nós temos um grande desafio pela frente, que é, de uma forma geral, compreender e entender o que é que essa doença faz nas pessoas, o que é que faz nas sociedades, o que é que faz nos agrupamentos humanos, e como nós vamos sair dessa situação e como nós vamos nos tornar mais pessoas melhores, com mais preocupação social, com mais solidariedade, com mais otimismo, inclusive, nas nossas relações. Muito obrigada pela presença de vocês e convido a todos para a participação na próxima semana da nossa próxima conferência. Muito obrigada e tenham todos uma boa noite. Obrigada.